Karina, da escola EREF Presidente Castelo Branco, e vou apresentar para vocês o projeto desenvolvido por mim com a colaboração dos alunos Isaías, Johanne Olinda, Maria Cecília, Maria Eduarda, que tem como título o estudo do pH no combate à fake news. A pandemia provocada pelo novo coronavírus causa desde sintomas leves a sintomas mais graves, como é o caso da síndrome de respiratória aguda. O primeiro caso foi identificado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Logo em seguida, esse vírus se espalhou por todos os continentes, desde cidades grandes a cidades pequenas. No entanto, não foi apenas o vírus que se espalhou de forma rápida, mas também uma série de fake news, ou seja, notícias sem nenhum embasamento científico. Essa propagação foi facilitada pelo aumento do uso da internet. A ciência tem um papel importante na desmistificação, né, dessas notícias. Eu vou falar especificamente da química, que é essencial para a sociedade, pois ela está presente em tudo. E o seu ensino é fundamental para a compreensão de conceitos, compostos, mistura, o estudo do pH de substâncias ácidas ou básicas que estão presentes no nosso dia a dia. Principalmente nos dias atuais, com tanta informação falsa, o seu entendimento é imprescindível. Diante disso, o objetivo geral desse projeto é identificar e investigar o pH de alguns alimentos: laranja, limão, alho, manga, abacate, abacaxi e tangerina. E aí, verificar o pH desses alimentos a fim de combater uma notícia que é fake. Os objetivos específicos: identificar o pH desses alimentos citados e investigar também o pH desses alimentos utilizando o papel indicador. A metodologia que nós utilizamos. O projeto foi desenvolvido com 74 alunos do primeiro ano do ensino médio da escola EREF Presidente Castelo Branco, situado no bairro da Miroeira, na cidade de Paulista, Pernambuco. A notícia, foi selecionada uma notícia, né, para a gente analisar. A notícia ela está aqui, e nessa notícia fala que a Covid é imune a pH maior que 5,5 e diz que limão, abacate, alho, manga, tangerina, abacaxi, laranja tem um pH alcalino, ou seja, um pH básico, né? Primeiramente, foi elaborado e aplicado um questionário para saber a concepção inicial, as concepções iniciais dos alunos, né? Eles responderam de forma individual. Logo em seguida, né, as turmas foram divididas em grupos, né? E foi preparada uma aula experimental. Nessa aula, pegou-se 7 béqueres contendo o suco dos alimentos, né, citados na notícia. E aí, apenas o alho e o abacate foram amassados. Os demais a gente extraímos o suco. Logo em seguida, fizemos a medição do pH com papel indicador. Aqui tem a foto das substâncias, né, da extração das substâncias e dos alunos fazendo a medição do pH, né, colocando o papel indicador dentro do suco e depois verificando, né, o número do pH junto com a escala. Resultados de discussão. Bom, foi preparado, né, uma tabela contendo, né, a concepção dos alunos antes do experimento e o pH obtido no experimento e o pH que eles obtiveram no experimento. Aqui eu tenho o pH, né, da literatura. Né. Os resultados mostram que os alunos
eles não tinham noção que alho, manga, abacate, né, tinha um pH ácido, porque 74, 89 e 97% responderam que o pH desses alimentos eles eram básicos, né? 90% respondeu que laranja é ácida, apenas 10% respondeu que é básica. 100% dos envolvidos na pesquisa responderam que o limão ele é ácido, 97% e 86% disseram que a tangerina e o abacaxi eles eram ácidos, né? Percebe-se que em relação a laranja, abacaxi e tangerina, pouquíssimos alunos erraram em relação ao pH desses alimentos, né? Aqui eu tenho o pH aproximado, né, que foi obtido com a utilização do uso do papel indicador. E se a gente comparar, né, nós obtivemos valores aproximados. Com isso, conclui-se que, com as novas formas de comunicação, uma grande quantidade de informações chegam em tempo real. Mas isso não quer dizer que essas informações elas são verdadeiras, né? E não apresentam nenhuma comprovação científica muitas vezes. Então, a experimentação, né, a aula experimental que preparamos foi fundamental para a comprovação dos pHs desses alimentos. E os pHs que obtivemos, né, corroboram com os dados já existentes na literatura. E aí fica um alerta para a gente poder averiguar a notícia que se chega antes de ser compartilhada. Aqui nós temos algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigada a todos pela atenção.